Hoje vamos falar um pouco sobre tumor ósseo, vamos falar um pouco também sobre dor óssea, a causa de tumor, como é que a gente vai tratar, conduzir e organizar toda essa linha de tratamento do paciente, né? Eu sou Igor Araújo, estamos em mais um papo com um especialista e hoje o nosso convidado de honra é o Dr. Walter Meoas, que é especialista na parte ortopédica e na parte de tumor ósseo. Chefe, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é que foi a sua trajetória dentro da ortopedia e dentro da medicina, por que que o senhor escolheu essa área e como é que o senhor está nesse... Sei que o senhor tem um destaque nacional, como é que é trabalhar com essa parte de tumor? A minha vinda para a especialidade de oncologia não foi intencional, foi por acaso. Na realidade, eu comecei minha carreira, terminei minha residência, fiz minha residência no Hospital de Ortopedia Infantil e eu fiz durante 2 anos paralisia cerebral. Só que depois de 2 anos eu cheguei à conclusão que a gente não consegue viver de paralisia cerebral. Então eu comecei a fazer joelho e eu comprei um dos primeiros artroscópios que chegaram aqui. Eu e o Arnaldo Santiago, que era um ortopedista que já faleceu, nós compramos e eu comecei a fazer artroscopia de joelho, me dedicar à artroscopia. Só que dentro desse quadro dessa atuação, antigamente o diagnóstico de lesão meniscal era um diagnóstico eminentemente clínico. Depois surgiu o diagnóstico radiológico, não tinha na época tomografia, não tinha ressonância. Então nós, dentro desse quadro de diagnóstico de lesão meniscal, eu comecei a radiografar esses doentes. E dentro desse apanhado de doentes, tinham inúmeros casos de tumores ósseos. Tumor de célula gigante, condroblastoma, condrosarcoma, que são tumores epifisários que podem confundir com uma lesão meniscal numa fase inicial. E eu não tinha para que encaminhar, eu comecei a tratar. Chegou num determinado ponto que eu tinha mais doentes com tumor do que Aham. com artroscópio. E tinha um amigo meu que fazia artroscopia, eu dei o artroscópio para ele, dei de presente para ele, e comecei a me dedicar única e exclusivamente a tumor ósseo. E me conscientizei o seguinte, eu não vou fazer outra coisa a não ser tumor ósseo. E faço tumor ósseo há mais ou menos 37 anos que eu estou militando na especialidade. E quem foi assim o seu grande mentor dentro dessa área, chefe? Eu não teve. Meu grande orientador dentro dessa área não teve. Eu fui muito autodidata porque ninguém tinha dedicação exclusiva em tumor ósseo aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Eu fui o primeiro a ter dedicação exclusiva. Havia alguns médicos, como o doutor Carlos Gesta, como o doutor Godinho, que faziam tumor ósseo também. Inclusive a tese do doutor Carlos Gesta foi tumor ósseo, junto com um patologista. E eles faziam, mas nunca tive um contato íntimo com eles. Depois que eu comecei a fazer tumor ósseo, eu fui procurado por um colega argentino chamado Roberto Fabroni, que inventou a endoprótese, que foi dono das fábricas foi dono da Impol, coisa que falecido também, que me ajudou muito no início, me orientou muito em determinadas coisas com relação às endopróteses. Viajei com ele para alguns lugares, fiquei uns 12 meses com ele lá na Argentina, quando ele estava adoentado, eu ajudando ele a operar. E foi a orientação que eu tive. O resto foi tudo por literatura, autodidata, fazendo. E tem um livro de clínica em oncologia, que foi escrito, se não me falha a memória, pelo Olavo ou pelo Jairo, e que relata que nós somos um dos pioneiros aqui no Rio de Janeiro. Chefe, os pacientes, os nossos, pessoas que sofrem disso, ou que acham que sofrem. Primeiro, quais seriam os fatores de risco, assim, que a gente sabe que existem fatores de risco que não tem como modificar, por exemplo, uma raça, uma etnia, é, genético, isso não tem como modificar, mas tem fatores modificáveis que levariam ao surgimento de um tumor ósseo. O senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Posso. Eu acho que você tem que separar isso por cor e faixa etária. Por exemplo, se chega um paciente acima de 55 anos para mim, com uma dor óssea, eu tenho sempre que valorizar a possibilidade de ser uma lesão metastática ou um mieloma múltiplo.
Mesmo que radiologicamente você não tenha a expressão, essa expressão radiológica no raio-x simples, ele só vai surgir após 50% de modificação celular naquele tecido ósseo. Então você tem que continuar seguindo esses pacientes. Os tumores primários são mais frequentes nos jovens. E dentro desses tumores primários, isso vai muito da faixa etária. Por exemplo, se for uma criança, você tem mais tendência a ter um rabdomio. Se for um adolescente, mais um sarcoma primário de osso. Agora, na faixa etária de uns 40, 50 anos, você tem mais tendência a ter um sarcoma de partes moles, assim chegando até uns 60 anos. Então, isso é muito direcionado. O mais importante no ortopedista é não ignorar a história de dor. Todo paciente que chega com a dor e que você vê que tem uma expressão real de dor, você faz o exame complementar, faz um raio-x simples, não aparece nada, você medica, esse paciente tem que obrigatoriamente retornar a você. Porque se essa dor persiste, você tem que investigar, tem que se aprofundar, pedir uma tomografia, uma ressonância, para ver a possibilidade de ser uma neoplasia. Tá? Então, sempre valorizar a dor do paciente, que é o primeiro sintoma e o sintoma mais comum. É verdade. Mas teria algum outro sintoma também que, assim, para o paciente ficar mais alerta, caso venha a persistir fora a dor que o senhor disse, essa dor óssea? Tem algum padrão de dor, seja ela de manhã, seja a dor à noite? Não, isso depende da tumoração. O que é o fator mais predisponente hoje que a gente acredita? Eu particularmente acredito. História familiar. Se você tem neoplasia na família, principalmente neoplasia maligna, você sempre tem que ficar atento. Mas, Tá? E dificilmente, hoje, a grande maioria dos pacientes tem história familiar. Diga, pode perguntar. não, eu ia perguntar se essa história familiar, para ficar atento desde sempre, ou existe uma idade que o senhor já recomenda esse acompanhamento? Aí depende do sintoma. Não tem uma idade para recomendar, não. Existem alguns protocolos de que você pode fazer um estudo genético, mas ainda não é fidedigno. Ajuda, mas não é fidedigno. E o fato, por exemplo, de você ter uma tia ou uma avó que teve câncer de mama, e você ser homem, não vou ter porque foi câncer. Não, quer dizer, história familiar de neoplasia. Nada impede que você tenha uma avó com câncer de mama e que você não faça um carcinoma de tubo digestivo, um carcinoma de próstata. A história familiar é o fator mais importante, eu acredito, hoje. Lógico que tem fatores que influenciam, o fumo, o sol para o melanoma, tem fatores que ajudam, mas o mais importante é a história familiar. História familiar, né? Chefe, assim, a partir do momento que o paciente desconfia que ele está com dor óssea, que não passa, ele já tem uma história familiar, aí o indicado é ele ir no ortopedista geral ou ele já procurar um especialista? Não, eu acho que ele deve ir no ortopedista geral. O caminho é sempre o geral. Começa pelo geral. Não adianta porque o cara não é médico, ele não vai procurar um oncologista. Quem é que começa pensando que já está com câncer? Ninguém. Então ele tem que ir no ortopedista geral. Esse alerta que eu estou falando, que você deve valorizar a dor do doente, nunca ignorar, nunca achar que é atendimento de pronto-socorro, toma um dipirona, um anti-inflamatório e está resolvido. Sempre orientar o doente, mesmo que você seja um plantonista, orientar o doente. Esse alerta é que é importante, porque tudo vai começar com o ortopedista geral. Se essa dor for perseverante, aí ele vai pedir um exame complementar que pode direcionar para um oncologista ortopédico. Em caso, assim, de o paciente foi no oncologista já, ele viu que tem um tumor ósseo, né? As pessoas se assustam muito com a palavra câncer, câncer ósseo. Lógico. Como é que está hoje no nosso cenário da parte oncológica, o tratamento desses pacientes, a expectativa de vida, a melhora, a cura, digamos assim? Olha, hoje você tem muito mais tecnologia para fazer diagnóstico. Ou todo mundo diz, que está parecendo muito câncer. Não, eu acho que os exames complementares é que melhoraram muito, você consegue fazer um diagnóstico mais precoce. Tá entendendo? Agora, desde 1970 que não surge uma droga nova para sarcoma ósseo. Então, o impacto dessa droga de melhora é um impacto relativo, porque se você vai num país, ele faz uma forma de um protocolo, mas sempre com as mesmas drogas. Você vai no outro protocolo, sempre com a mesma droga. A única coisa que surgiu nos últimos 20 anos é o metralexate em altas doses, que eu acho que não trouxe impacto nenhum.
Por exemplo, os sarcomas ósseos primários continuam com uma sobrevida curta. Nos países sul-americanos, em torno de 50% em 5 anos. Sempre que a gente fala em oncologia, a gente fala em 5 anos. É bom que se diga isso. Então, continua com uma sobrevida de 50% em 5 anos. Algumas lesões que são de mais baixo grau, que você tem uma sobrevida maior, tá? Agora, as lesões metastáticas dependem, você dá prognóstico, depende muito do tumor primário e etc. Mas os tumores primários que mais a gente trata na clínica é o ossarcoma, o contosarcoma, sarcoma de Ewing, e sarcoma de partes móveis, o liposarcoma, o fibroxistoma maligno e outros. Mas a sobrevida do sarcoma de partes móveis é um pouco melhor, porque você não só faz o tratamento local, que é o tratamento cirúrgico, como você pode complementar com uma radioterapia, e se for o caso, com uma quimioterapia, embora não seja um bom respondedor, alguns sarcomas, como o sinoviosarcoma, o sarcoma epitelioide, que a gente sabe que dá metástase linfonodal, esses tumores, hoje a gente já faz quimioterapia também, embora o sarcoma de partes móveis, de uma maneira geral, não responda. Então você faz a cirurgia e complementa com a radioterapia. Agora, o sarcoma ósseo, com exceção do sarcoma de Ewing, é só quimioterapia. E a sobrevida não tem muita alteração. O Comitê Brasileiro de Osteosarcomas andou há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, alterando, botando metralexate, mas na realidade o impacto foi muito pouco. Nós tínhamos 48% de sobrevida, hoje tem 51%, 52%. Quer dizer, eu acho que melhorou o protocolo, mas não trouxe impacto importante. Tem uma pergunta que os pacientes sempre fazem, chefe, que era bom falar? Olha, a pergunta que o paciente sempre faz na primeira consulta é se ele vai morrer. Se eu vou morrer. Isso é muito difícil você responder, né? Porque eu não gosto de mentir para o doente. Eu sempre digo, depende da evolução, depende da resposta do tratamento, ao tratamento. Mas é uma pergunta muito frequente, porque sempre que o doente chega a mim, ele já acha que está morrendo. Porque existe um estigma muito grande. Lógico, né, exatamente. A palavra, se você falar tumor ósseo, às vezes a ideia é uma, se você falar câncer ósseo, a palavra, a coisa muda. Mesmo que ele vai te procurar com uma lesão benigna, que o risco de morte é 0, mesmo assim, ele sempre acha que vai morrer. Então você tem que esclarecer, ser flexível, etc. Quando a lesão é benigna, você pode afirmar que ele não vai morrer daquilo. Agora, quando a lesão é maligna, vai depender da resposta do tratamento, ao tratamento. Isso é que é o mais importante frisar. A gente tem que fazer com que o doente tenha confiança plena no que você está dizendo para ele. Se ele descobre mais adiante que você mentiu para ele, ele vai te condenar sempre. E vai sempre ficar com o pé atrás com relação ao que você diz para ele. Então eu sempre digo, às vezes a assistente social, a psicóloga, o senhor está sendo muito duro. Não estou sendo duro. Eu não quero é que ele pense que eu estou mentindo para ele. Perfeito. Eu prefiro ser duro naquele momento do que daqui a 2 anos ele chegar, só mentiu para mim. E até o paciente administra melhor a doença dele. É uma forma de viver no luto, aceitação, processo. Lógico. Não adianta você também... Lógico. Existem diversas formas de abordar, eu concordo, mas eu também acho que você tem que ser verdadeiro, né? O doente tem que saber da sua condição, do que ele vai enfrentar. Olha, é muito comum eu receber doente que passa por pediatra e etc., fez quimioterapia, que o pediatra sabe que tem indicação de amputação, o paciente chega a mim para ser amputado e nunca foi informado a mãe que ele seria amputado, que o filho seria amputado. Então você tem que saber lidar com isso, porque o pediatra, de modo geral, é tudoinho, né? Tem carinho, é bonzinho, coisa e tal, então ele nunca informa de fato o que está acontecendo com relação ao controle da doença local para a mãe. Então essa carga, queira ou não, vai sempre cair sobre o ortopedista. E nesse momento você tem que ter muita lucidez e ter um conhecimento da doença muito grande para poder explicar à mãe. Porque nenhuma mãe vai aceitar que você ampute filho. Você tem que expor para ela o prognóstico, o futuro, o que vai acontecer, para ela poder aceitar aquilo, senão não vai aceitar. Saber que às vezes você Exatamente. Não tem amputação. Então, essa parte difícil da oncologia ortopédica vai caber sempre ao cirurgião.
E para isso ele tem que se preparar. Por isso que eu acho, a gente põe 2 anos para fazer especialização, são 3 anos de residência mais 2 anos de especialização. E muitos não saem preparados. Isso. Tá bom? Chefe, tem alguma mensagem que você quer passar para os nossos ouvintes? Alguma coisa que... Mensagem? Olha, a mensagem que eu digo é o seguinte: não se assustem com doença oncológica. Doença oncológica, eu acho que nem 10% delas são letais. Tá? 90% não é letal, 90% você não vai morrer dela. Existem algumas doenças sabidamente graves e que a gente tem que controlar essa doença. E eu passo agora a primeira mensagem para os médicos ortopedistas. Se você não conhece a doença oncológica, não mexa nesse paciente. Verdade. Primeira coisa, não mexa porque você pode transformar uma cirurgia que pode ser conservadora, preservando o membro, numa futura amputação. Primeira mensagem. E para a família, procure sempre um especialista, procure sempre aquele que sabe te esclarecer tudo, que pode te orientar, que pode te ajudar no momento que você for precisar de tratamento para esse paciente. Tá ok? Obrigado. Chefe, é um prazer ter o senhor aqui. O nosso